Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer aí uma apresentação a respeito de networking, né? Como nós fazermos um network eficiente, pensando em grupos de network, né? Então, meu nome é João Alexandre Macluf e eu vou me apresentar para vocês agora. Eu sou formado em técnico e mecânica de precisão pela Escola Senai Suíço-Brasileira, sou engenheiro mecânico pela IEP, analista de sistemas pela FASP. Eu sou diretor em marketing, diretor de marketing e VP da AESB. A AESB é a Associação dos Ex-Alunos da Escola Senai Suíço-Brasileira. Sou secretário tesoureiro e, a partir de abril, vice-presidente no BNI. E eu sou sócio-diretor da Delta Informática, tá? Que é a empresa que eu trabalho, que é uma empresa focada em manutenção e suporte de computadores e também de impressão 3D. Bom, né, para começar, né, o que é networking? Né? Networking é a forma de conectar pessoas a oportunidades de negócio. Então, o network ele é baseado no network de negócios, né? E nós conseguimos conectar pessoas que tenham interesses nos serviços de outras pessoas ou nos nossos serviços. Essa é a base fundamental do network. E como que a gente faz para desenvolver o network? Como que a gente faz para conseguir se conectar com mais facilidade com outras pessoas? Então, para tudo existe uma metodologia, né? Então, vamos começar vendo os princípios básicos aí, fundamentais do network. Bom, primeira coisa, se você quer ter eficiência no teu network, você deve ser um agricultor e não um caçador. O que a gente quer dizer com isso? Você deve plantar, você tem que semear negócios para depois você colher. Não adianta você querer chegar a formar um grupo de network e achar que todo mundo vai gerar negócio para você sem você fazer nada. Isso não existe. Tá? Se você entra para um grupo de network apenas tendo interesse próprio, não tendo interesse em cooperar com os outros, você não vai chegar a lugar nenhum. Segundo lugar, uma coisa muito importante é você criar relacionamentos fortes. O que significa isso? Não adianta você ter 50 mil contatos e você só falar com 2 ou 3. Tá? É importante que você crie uma conexão, faça uma seleção, né? É que nem nas vendas, não tem um funil de vendas? Faça um funil do teu network também. Vai pegando aquelas pessoas que você vê que tem uma possibilidade maior de fazer uma troca com você, tanto de te gerar negócio quanto você gerar negócio para ela. Nunca pare de aprender. Aprender é fundamental. Eu mesmo não sabia o que era network, não sabia fazer network. Eu aprendi a fazer network a partir do dia que eu entrei para um grupo de network, que eu entrei para o BNI. Então, a gente tem como aprender. A mesma coisa que a pessoa tem uma empresa e fala assim, não gosto de vender. Me desculpa, mas toda empresa é baseada em venda. Seja venda de serviço, seja venda do produto, seja venda do que você é. Então, você pode aprender a se vender e pode aprender a fazer network, sim. Tá? Presta atenção em cursos, existem treinamentos para network e frequenta reuniões que tenham network, frequenta reuniões de negócio, que inspire nas pessoas que estão nessa reunião, que você vai perceber que sempre você vai ter dicas boas aí, vai ter comportamentos que você vai perceber que são legais de serem duplicados, serem replicados. Tem atitude positiva, isso é uma coisa muito importante. Sempre que você for participar de qualquer tipo de reunião de network, seja sempre muito positivo. Nunca leva para uma reunião nem de network, nem de negócios, problemas, dificuldades. Ninguém gosta de chegar e encontrar com uma pessoa e a pessoa começar a falar, eu estou com... a minha filha está doente, o meu sócio está com dengue, não sei quem está com gripe. Não fale de coisas negativas, procure sempre o lado positivo. Sempre seja positivo, sempre fale de coisas boas. E isso vai refletir de volta para você. Reconheça conquistas. Quando você trabalha em grupo, é muito importante. As pessoas adoram ser reconhecidas, as pessoas gostam de ser elogiadas, elas gostam de que você perceba que ela fez algo pelo grupo. Tá? Então é muito importante que você está num grupo e alguém teve uma boa conquista, comemorem a conquista dessa pessoa. Tá? Comemorem que ela fechou um negócio, comemorem que ela fez um contrato com alguma empresa. Sempre é muito importante ter esse reconhecimento. Apresente resultados. Não existe grupo de network que vá para frente se não tiver resultados. E seja muito transparente nos resultados. O grupo de network é formado porque as pessoas querem fazer negócios. Tá?
E você tem que ser realista. Como qualquer empresa, você tem que determinar metas, você tem que estipular a forma que você vai trabalhar. E as pessoas têm que ter uma ideia, é o seguinte, olha, eu entrei para esse grupo de network porque eu quero aumentar 10% dos negócios da minha empresa, eu quero aumentar 20%, ou eu quero aumentar 50%. Tá? E essa pessoa ela tem que ter esse resultado para ela ficar satisfeita. Então, cada um traça as suas metas. Não adianta achar que o grupo de network é milagroso, que ela vai triplicar as suas vendas, isso não vai acontecer. Você tem que ver que um network ele é mais uma ação de marketing que você vai fazer. Assim como você faz um anúncio no Google, faz um anúncio na televisão, no rádio, numa publicação da sua área, o network também é uma forma de você divulgar o teu serviço e ela vai agregar uma parte do teu negócio, né, com o network. E onde que a gente busca, então, esses contatos? Né? Busque nas suas redes. O que são as suas redes? Tá? A gente vai falar a respeito disso daqui a pouquinho. Bom, então falando sobre ser um agricultor e não um caçador, né? Coopere primeiro antes de esperar cooperação. Geralmente, existe sempre um sentimento de reciprocidade. Se um dia eu pegar e ajudar algum de vocês num negócio, muito provavelmente eu vou ser lembrado por vocês no meu negócio e vocês vão estar mais atentos a mim quando vocês perceberem uma oportunidade que tenha dentro da minha área. Fique atento a oportunidades para os outros profissionais que você conhece. Quando você visita um cliente, por exemplo, eu sou da área de TI, estou indo lá visitar um cliente e eu escuto o cliente falar assim: nossa, estou com um problema sério lá no meu sistema de câmeras de vigilância. Poxa, eu conheço gente que trabalha com câmera de vigilância. Eu falo para o cara: olha, eu tenho um pessoal que é especializado, posso recomendar ele para vocês? A pessoa certamente vai falar que sim, se ela está com um problema, né? E problemas são o principal start da gente saber que a gente pode indicar alguém. Sempre que alguém reclamar de alguma coisa, você pode saber esse está precisando, esse vai precisar de uma pessoa. E a gente tendo uma rede grande de contatos, raramente você não vai ter alguém para estar fazendo uma referência a essa pessoa. E quando surgir uma oportunidade também, não basta só aparecer a oportunidade, se aprofunda um pouco. Então, se você chegar no cliente e ele falar, nossa, esse mês a nossa folha de pagamento saiu toda bagunçada. É mesmo? O que aconteceu com a sua folha de pagamento? Ah, a empresa que nos presta serviço não lançou as horas extras, não lançou as férias, um pessoal tinha banco de horas, não computou o banco de horas, né? Aí você fala, poxa, empresas que trabalham com essa parte de folha de pagamento RH eu conheço. Você gostaria de experimentar, conversar com alguém dessa área e busca para essa outra pessoa, né? Mas se aprofunda para não chegar lá só falando que tinha um problema com a folha de pagamento. Aí você vai lá e não se aprofunda no assunto. O problema que ele teve na folha de pagamento é que a impressora dele enroscou papel e não saiu a folha de pagamento. Quer dizer, não tem nada a ver com quem processa. Né? Foi um problema de equipamento. Então, por isso você precisa se aprofundar para você também não dar um tiro errado oferecendo alguma coisa que não tenha nada a ver com o problema. Se aprofunde e entenda o que precisa. E acompanha a indicação de a evolução de uma indicação. É muito importante, quando você fizer uma recomendação de um negócio para alguém, você acompanhar, ajudar essa pessoa a obter sucesso nisso. Então, por exemplo, eu chego lá e falo, olha, fulano de tal, no meu cliente lá, numa pessoa que eu conheço, eles estão precisando do teu serviço. Liga para essa pessoa aqui e fala que foi eu que indiquei você. E aí, beleza. Aí a pessoa tenta ligar, tenta enviar WhatsApp, tenta mandar e-mail e não tem retorno nenhum. Conversa com essa pessoa para saber se ela teve o contato ou não. Se ela não teve, ajude-a a ter esse contato. Às vezes, o cliente nem está lembrando mais dela que você havia falado e está ignorando e fala, gente caçando de serviço aqui. E não é gente caçando de serviço, é uma recomendação que você fez, mas ele não lembrava. Então, vá atrás do cliente, procura, ajuda o teu parceiro de negócio a fechar esse contato com a pessoa que você está recomendando o negócio. Crie relacionamentos fortes. Isso aqui é um ponto muito importante do network, tá? Dezenas, centenas ou milhares de pessoas fazem a mesma coisa que você, né? Então, pensa que você tem que ter algum diferencial. Você precisa ter um approach diferente dessas outras pessoas. Porque se, digamos que na tua atividade, por exemplo, quem trabalha com plano de saúde, é muito comum fazer o quê? Soltar mailing, né, para milhares de pessoas. E o que acontece com esses mailings normalmente? Eu, particularmente, deleto todos. Eu vejo que é propaganda de plano de saúde, eu já vou deletando, né? Porque eu recebo
10 a 15 e-mails desse por dia, a gente ignora. Então, é muito diferente se a pessoa for recomendada, né? Uma pessoa, eu conheço a pessoa de plano de saúde, eu vou lá, indico ela dentro de uma empresa, é muito diferente do que alguém mandar um e-mail. O e-mail dele vai ser só mais um no meio de milhares. As pessoas sempre vão lembrar de quem está mais próximo. Então, aquelas pessoas na qual você fechar uma ligação mais forte, fechar uma parceria, ela vai lembrar de você, mesmo que ela conheça outras pessoas que atuem na mesma área que você. Se você estiver próximo dela, quem que ela vai lembrar primeiro? Vai lembrar primeiro de você. Então, procure sempre. Por que a gente tem que ter, então, esses relacionamentos fortes? Senão você não vai ser lembrado. Você precisa estar permanentemente fazendo contato com as pessoas, sempre relembrando da tua existência, mesmo que você não preste um serviço direto para aquela pessoa. Lembrando que ninguém consegue manter 1000 contatos próprios, né? Então, é aquilo que eu tinha falado lá no começo. Vamos fazer um funil. Vamos pegar e tentar fechar esse relacionamento, se aproximar um número mais reduzido de pessoas. Vamos pensar assim, pega a tua lista toda de contatos, seleciona 50 pessoas lá. 50 pessoas, se você fizer contato com 2 pessoas por dia, em um mês você contactou essas 50 pessoas. E repete isso todos os meses. Mantenha esse contato com as 50 pessoas que você julga ser importante. É muito melhor do que fazer alguma coisa em massa para 1000 pessoas. Bom, não pare de aprender, né? Estude sempre sobre relacionamentos. A gente tem um monte de matérias aí na internet, tem um monte de lugares que dão cursos a respeito sobre relacionamento, como se aproximar, como identificar. Tem uma série de cursos, inclusive, que você identifica até pela postura da pessoa na qual você está falando, se ela está interessada ou está desinteressada naquilo que você está fazendo. Tá? Às vezes, você imitar até o comportamento da pessoa faz você se tornar mais atraente para aquela pessoa, faz a pessoa prestar mais atenção em você, se você tiver uma postura semelhante à dela. Lembrando, né, que aprender não é só estudar, não é só pegar um livro, fazer um curso, não é observar. Geralmente, o maior aprendizado que a gente tem é imitando comportamentos positivos de outras pessoas, é vendo como outros agem. Então, quando você está num grupo de network, sempre tem alguns participantes do grupo que eles se destacam por serem pessoas que são mais comunicativas, por serem pessoas que são mais extrovertidas, serem pessoas que têm muita facilidade de se aproximar de alguém que ele nem conhece e começar a conversar. Começa a perceber essas ações, começa a observar bem isso e começa, de repente, a tentar desenvolver isso em você, que vai ser uma coisa positiva também. E ensinar é uma ótima forma de aprender, né? Aliás, é uma das alegrias que eu estou aqui, né? Acho que é alguma coisinha que eu vou ensinar para vocês e no final vou acabar aprendendo um monte de coisa com vocês. Então, a ideia de você ensinar é uma ótima forma de aprender, porque quando a pessoa tem dúvidas, você aprende até aonde que estão as dificuldades. Né? Sempre que você recebe uma pergunta, é uma das coisas mais positivas que tem para o teu aprendizado. Se tem uma pergunta, é porque teve um ponto que ficou obscuro e você vai corrigir isso para a próxima vez que você for apresentar aquele mesmo assunto. Bom, atitude positiva e reconhecimento, né? Não traga decepções pessoais ou profissionais para os negócios. Ninguém gosta de ficar ouvindo falar sobre coisas tristes. Né? Então, aquilo que eu tinha falado no começo, não fica comentando sobre uma pessoa que está doente, não fica comentando sobre uma empresa que foi à falência, não fica comentando sobre o carro que quebrou, né? E qualquer outro tipo de dificuldade. Sempre fala de coisas boas, né? Então, todo mundo gosta de ouvir coisas positivas. Procure trazer para o teu grupo essa atitude positiva. Começar um contato com um sorriso é meio caminho andado. Aquilo que eu comentei com vocês, né? Vamos observar como é que as pessoas fazem os approaches dela. Existem várias pessoas que têm muita facilidade, né? E o sorriso é principal. Chega com cara fechada para um cliente aí, boa noite, tudo bem? E chega lá, boa noite, tudo bem, como vai? É muito diferente, né? A resposta que você vai ter da pessoa. Então, procura sempre mostrar que está alegre, mostrar um sorriso, e enalteça as conquistas dos clientes e dos teus parceiros. Aquilo que eu tinha comentado. Alguém fechou um bom negócio? Quantas vezes vocês já viram algumas empresas que alguém fecha um negócio, eles tocam um sino, tocam uma corneta, tocam uma campainha, né? Pessoal aplaude. Isso aí, às vezes, pode parecer um negócio meio assim, mas isso é meio, né, meio manjado, isso é uma coisa... Olha, posso garantir que não é. Sempre que você usar motivação para as coisas positivas, isso vai trazer bons resultados, principalmente quando você está atuando em grupo.
tá? Chama a atenção, pessoal, olha que bacana, né? Fulano de tal conseguiu essa semana fechar um negócio aí de tantos R$ 1.000 aí, ou fechou um contrato por 2 anos para prestar um serviço. Enfim, enalteçam as conquistas. Isso é muito importante. Apresente resultados. Eu tinha comentado com vocês que isso é uma coisa muito importante, né? Não só apresentar os resultados, como ser muito transparente. Quando estiver indo bem, ótimo. Quando estiver indo mal, vamos pensar no que está indo mal. Vamos pensar em como a gente pode corrigir e tentar fazer ir para frente. Então, ao mostrar, né, os negócios obtidos pelos participantes do grupo, você motiva todos a buscarem por oportunidades. Quando você anuncia no teu grupo, olha, o nosso membro José da Silva fechou um negócio que foi uma indicação do Carlos Alberto. Poxa, todo mundo fala, caramba, legal, olha, o Carlos Alberto se mexeu, fez o José receber um negócio, ele fechou um negócio. Então eu vou fazer a mesma coisa e os outros vão acabar fazendo essa mesma coisa por mim. Seja transparente nos números, né? Como eu falei. Se tiver positivo, mostra o positivo. Se tiver negativo, estuda por que está negativo. Né? Então, é importante você saber todos os cenários, como é que estão indo. E defina metas de atividade para o teu grupo, tá? Número de oportunidades que cada um deve gerar por semana, reuniões entre os participantes, valor de negócios gerados, entre outras coisas, né? Uma das coisas que eu aprendi no BNI fomos nós fazermos reuniões chamadas reuniões de um a um. Reunião de um a um, o que é? Eu pegar e sentar junto com uma outra pessoa e conversar um com o outro sobre o negócio. Isso é muito importante, porque eu só vou poder indicar o negócio com eficiência se eu entender um pouco daquele negócio. Não adianta eu achar que, por exemplo, dar um exemplo para vocês. Outro dia fiz uma reunião com um dentista. E eu pensei assim, poxa, eu tenho 57 anos de idade. Eu vou fazer uma reunião do dentista para tentar entender o negócio dele. Eu vou entender o quê? Há 57 anos que eu vou em dentista, você acha que eu não sei o que um dentista faz? E aconteceu o seguinte, quando terminou a reunião, eu descobri que hoje em dia dentista até mexe com dente, né? Que eu achava que era só mexe com dente. Não, mas eles até mexem com dente, porque hoje eles fazem harmonização facial, eles fazem aplicação de botox, fazem aplicação de um monte de coisa, fazem um monte de procedimentos estéticos, quase que uma clínica estética hoje, uma clínica odontológica. Então, é muito importante, porque eu particularmente, só iria recomendar um dentista se eu soubesse que alguém estava com problema de dente. O cara está com dor de dente, quer trocar uma obturação, vou recomendar o dentista que eu conheço. Mas não, às vezes a pessoa está, estou com umas ruguinhas aqui que eu queria que subisse, eu estou com o meu lábio muito fino, quero engrossar o lábio, eu quero, enfim, fazer uma série de procedimentos que hoje os dentistas fazem. Né? Depois, definir metas, é muito importante, né? Você falar o seguinte, olha, para o grupo andar, tem que acontecer algumas coisas, senão não anda. Tá? Então, eu tenho que ter, por exemplo, cada um dos membros do grupo tem que ter pelo menos uma vez por semana uma reunião com outro membro do grupo. Cada membro do grupo tem que trazer pelo menos uma oportunidade de negócio para algum outro membro do grupo. Tá? E a gente tem como meta o seguinte: nós estamos aqui, digamos, reunidos em 30 pessoas. Tá? Quanto que cada uma dessas pessoas gostaria de estar recebendo através desse grupo aqui? Por exemplo, tem um ticket baixo lá, ele vende, por exemplo, produtos cosméticos, tal, que a venda é de 100, 200, 300 reais. Ele, se chegar no final do mês, ele tiver faturado R$ 2.000 através do grupo, talvez seja interessante para ele. O outro trabalha com móveis planejados. Para ele, o interessante, qualquer projeto que ele faz vai sair 40, 50 mil reais. O ticket dele é de 40, 50 mil reais. Então, se você pensar e somar mais ou menos aquilo que cada um tem como objetivo de receber mensalmente por lá, você vai chegar no objetivo do grupo. Tá? Então, olha, um quer receber 2.000, o outro quer receber 50 mil, o outro quer receber 10 mil. Então, a meta do grupo é de 62 mil por mês. Tá? E aí vocês vão trabalhar para buscar e para tentar atingir esse objetivo. Claro que isso não se ajusta na primeira vez. Não é na primeira vez que você define uma meta que a meta está legal. Às vezes você pode definir metas que são muito audaciosas e que vai ser chato porque vocês não vão atingir a meta, isso é desmotivante. E às vezes vocês vão definir metas muito fáceis de ser atingidas, que é o primeiro negocinho que sai no grupo, atingir uma meta do mês. Isso também desmotiva de continuar gerando negócio. Por isso, a definição de meta é muito importante, que seja uma coisa muito adequada ao grupo. Tá? Bom, busque nas suas redes.
né? Então, onde é que eu vou achar contatos aí para essas pessoas que fazem parte do meu grupo, né? Claro que os contatos mais óbvios são os nossos amigos, nossos familiares, né? Mas às vezes a gente está desesperado para achar alguém, e tem alguém do nosso lado. Às vezes é um vizinho nosso pode estar precisando de uma oportunidade de negócio que a gente não está vendo. Então, procura em grupos aqui, são grupos bons a gente procurar. Grupos que você pratica esporte, né? Academias, clubes, igrejas que você frequente, grupos de faculdade, colégio, grupos de pais de escola, grupos de condomínio, e nas tuas redes sociais, principalmente o LinkedIn, tá? Que é uma rede que é focada em negócios mesmo. Então, uma coisa que eu aprendi também, antigamente eu não achava que os meus amigos poderiam fazer negócio comigo. Eu achava que amigo era aquele cara para participar do churrasco, para contar piada, para jogar bola, coisa desse tipo. E eu não via esses meus amigos como clientes em potenciais. E eu trabalho com manutenção de computador, que é uma coisa que praticamente todo mundo precisa, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a falar do que eu faço para os meus amigos. E assim, como um passe de mágica, da noite para o dia, meus amigos começaram a trazer equipamentos para manutenção comigo, né? E isso aí me gerou uma boa receita entre os meus amigos. Então, muitas vezes a gente está achando, mas onde é que eu vou achar um profissional assim para indicar, vou achar uma profissional assado? Às vezes está ali, do nosso lado. Então, tenha atenção às redes de amigos, às suas redes, né, pessoal que frequenta a igreja, pessoal que se formou em faculdade, geralmente o pessoal sempre tem aquele grupo de WhatsApp da faculdade. Aproveita esses grupos para fazer negócio, aproveita esses grupos não só para brincar, aproveita para falar de coisa séria também, aproveita para postar lá a tua atividade, ou então alguém no grupo fala, estou com uma dificuldade X aqui, então queria instalar o sistema de aquecimento solar aqui em casa, mas eu não sei nem como começar. Poxa, eu conheço alguém que trabalha com aquecimento solar, né? Então, usa as necessidades desses grupos para trazer negócio para os teus colegas. Sempre lembrando, o colega que recebeu uma indicação de negócio teu, existe uma probabilidade muito grande dele querer, ele sentir a necessidade da reciprocidade, de querer retribuir a você o negócio que foi indicado. Pessoal, basicamente era isso aí que a gente tinha para falar, tá? O network, então, é a forma que a gente tem de estar conectando as pessoas, né? Trazendo, né, oportunidades de umas pessoas para outras, trazer para os nossos amigos conexões que possam gerar negócios para eles, tá? Lembrando sempre, o principal, gera negócio que fatalmente vai ser retribuído para você receber negócios, tá? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar, quiser algum esclarecimento aí, fiquem à vontade para falar. João, Boa noite. Oi. Opa, tem alguém que vai fazer pergunta aí? posso? Claro? Pode. Boa noite, João, tudo bem? Tudo bom, Johnny? Cheguei, cheguei um pouquinho atrasadinho, que eu estava em Ribeirão Preto, Não tem é, problema, che- não. trabalhando fora agora. É, uma das coisas que eu tenho visto assim, muita dificuldade é controlar a quantidade de contato. Eu estou salvando tudo ali no WhatsApp, né? Uhum. E, e é legal, assim, mas de repente eu já estou lá com, deixa eu ver, tem dezenas, milhares aqui de contatos. Mas como que você faz ali para, por exemplo, esse aqui é um contato interessante. É, como que você, tipo assim, deixa ele. Porque na hora que você está precisando mesmo, você. Nossa, eu estou disponível agora, meia hora, aqui eu estou com 1.790 contatos. Eu vou gravando. Aí, nossa, eu poderia oferecer um serviço agora que eu quero fazer sei lá, uma prospecção. Surgiu uma coisa nova aqui, mas já até esqueci já dos meus contatos, porque já coisa assim, de repente faz um ano que eu não converso e tal. Como é que você mantém assim o arquivamento e também aqueles contatos passados que são pessoas interessantes, são empresário que você já conheceu vários tempos, mas assim, isso daí se perde, que a hora que você está na correria ali, você nem sabe mais quantidade de contato e como que se organiza, sabe? Bom, eu vou falar a forma como eu faço, né? Que é uma forma que eu julgo que fica bem organizado. Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma classificação de grau de interesse, de grau de possibilidade de negócio com todos os contatos que eu tenho. Então,
A minha agenda, ela fica assim, ó, é, 01, começa todo mundo para o 01, aquelas pessoas que têm uma boa possibilidade de negócio. Então, eu tenho lá, por exemplo, 100 pessoas que começam para o 01. Então, quando eu vou fazer a pesquisa, estão todos juntos, né? Já estão lá, todo mundo que é 01 está junto. O 02, um segundo nível de interesse, 03 também. Sempre que eu coloco uma pessoa, eu coloco o nome dela, eu sempre tenho fica comprido o nome, mas eu sempre consigo achar. Eu coloco sempre o nome da pessoa, coloco o nome da empresa e coloco a atividade principal que essa pessoa faz. Então, se ela trabalha com energia solar, eu escrevo lá HCS, Edson Estocco, energia solar. É assim que ele vai ficar armazenado. E vou colocar lá na frente se é 01, 02, 03, conforme o grau de possibilidade que o jogo tem da gente fazer. E com isso que eu faço. Então é fácil da gente filtrar, principalmente se você entrar, os teus contatos estiverem arquivados no celular e no Google Contatos, pelo Google Contatos você filtra facilmente. Quero todo mundo que é 01, quero todo mundo que é 02, quero todo mundo que é energia solar, quero todo mundo que é manutenção, entendeu? Então, dessa forma que eu tenho essa classificação, porque realmente os contatos vão crescendo e às vezes, até no WhatsApp mesmo, né? Você começa a receber muita mensagem, a pessoa vai lá para baixo e você acaba esquecendo da existência daquela pessoa. Então, a gente tem que fazer realmente uma classificação que mantenha elas numa ordem que seja fácil de consultar. Então, esse é o meu método, né? E também eu tenho uma planilha do Excel que eu mantenho lá um histórico também dos contatos. Então, nessa planilha de Excel, eu tenho lá o nome das pessoas, com a data, com vários registros das datas que a gente teve contato, né? E tem um campo específico lá que é a próxima data que eu devo fazer contato. Então, se eu fiz um contato com alguém e a pessoa falou assim, olha, agora a gente está num período, por exemplo, eu faço muito contato com escolas, né? E daí eu chego e faço um contato com a pessoa ali em final de novembro. Eu falo, olha, agora essa é uma época muito ruim da gente conversar, porque fechamento de ano, tem provas, recuperação, exames finais, tal. Vamos deixar para a gente conversar em fevereiro do ano que vem. Então, lá na minha planilha, eu já marco que tá fevereiro do ano que vem eu tenho que fazer o contato com aquela pessoa. E mantenho sempre essa planilha classificada por essa coluna, que é a data de contato que eu tenho que ter. Então, eu vou marcando ali, porque às vezes a gente faz alguns trabalhos de marketing que eu não vou conseguir, se eu colocar na agenda mesmo do computador, todos os contatos que eu tenho que fazer, a agenda do computador fica só pipocando coisa na tela. Então, é melhor a gente ter as datas e conforme a nossa disponibilidade, a gente vai agendando com aquelas pessoas que estão marcadas mesmo, que a gente determinou um período e que tem um grau de interesse mais alto. É assim que a gente trabalha. Uma coisa que eu comecei a fazer é entrar em grupo só para ver os contatos, né? Só que você acaba assim, parece que isso enche mais a sua memória RAM do que a do computador, né? Então tem contato que a gente realmente precisa descartar, porque você não consegue, tipo assim, não adianta ter um contato que não tem nenhuma relação, você não conversou e alguma coisa assim. Mas realmente esse esquema de jogar para uma planilha, assim, seria até mais interessante para um contato. Eu vou É, começar a fazer essa. alguns grupos que eu entro, né? Por exemplo, eu participo de um grupo que são de fornecedores educacionais, né? Lá tem, sei lá, eu tenho umas 500 pessoas mais ou menos nesse grupo. Ali tem fornecedores e tem as escolas. Então, eu não saio caçando escola a escola, pegando, olhando lá que é a escola, entrando e mandando uma mensagem para cada um deles. Eu não faço isso. Eu espero uma oportunidade. Né? Uma escola chega, pede alguma coisa, e o que eu faço? Normalmente, eu me aproximo com a escola não oferecendo meu serviço, eu me aproximo da escola oferecendo serviço de outros. Então, outro dia a escola estava lá com uma. Alguém sabe quem trabalha com ar-condicionado aqui em São Paulo tal? Opa, aí entrei em contato com a pessoa e falei: olha, você está precisando de ar-condicionado? Tem essa empresa aqui. Agora, se você precisar, se você estiver pensando num projeto de impressão 3D, a gente depois conversa. Mas eu coloco até o outro na frente para não parecer que eu estou empurrando o meu serviço. Entendeu? Sempre que você força uma venda de alguém, principalmente que você não conhece, que não pediu, em geral você afasta a pessoa ao invés de aproximar. Então, essa é a estratégia que a gente usa. Eu não entro num grupo e saio mandando mensagem para 100% das pessoas do grupo. Eu vou vendo os interesses ali daquele grupo e aí eu vou fazendo essa forma de aproximação. E realmente isso não dá certo. Você ficar enviando ali mensagens a rodo, né? E as Exatamente. pessoas têm essa mente, assim, você fica muito, como é que fala, invasivo, né? Você ficar só Exato. oferecendo serviço.
Eu Então, acho que para o nosso network aqui, ele falta um pouco disso, sabe? Assim, de uma pessoa oferecer ao outro. Às vezes, a pessoa entra aqui só assim, o que que eu posso estar ganhando com esse grupo, né? E não assim, no que eu posso estar oferecendo, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente falou aqui no começo da apresentação, você tem que ter espírito de agricultor e não de caçador. Você tem que plantar e colher, e não querer caçar. É que se você plantar, você vai ter para a vida toda. Se você caçar, daqui a pouco você mata toda a caça que você tem e não tem mais o que comer, né? Então, a ideia é você realmente conseguir a retribuição das pessoas que estão no teu grupo, tá? É você trabalhar para eles e naturalmente eles vão acabar trabalhando para você. Você tem que ter o espírito da cooperação. E isso é uma coisa que eu vou falar para você. Não é assim a gente só falando o que acontece. Isso é uma cultura que tem que ser agregada ao grupo. Você tem que estar falando sobre isso diariamente, todas as reuniões, todos os encontros, você tem que estar falando sobre cooperação. Esse é o ponto-chave para um grupo de network dar certo. Quando todo mundo entra no grupo só achando que vai receber, ninguém recebe nada. Né? Tá, todo mundo vai lá e você tá, agora vamos. Ó, eu sou o João Alexandre e trabalho com manutenção de computadores, beleza? Quem tem computador aí para mandar para mim? Pô, o pessoal já vai ficar com aversão a mim. Entendeu? Eu tenho que entrar e falar: eu trabalho com manutenção de computadores há 30 anos, nós atendemos empresas. Você tem que construir uma imagem, você tem que construir a imagem para que aquilo venha a ter credibilidade e posteriormente venha a ter rentabilidade. Né? Então você tem que ter visibilidade, credibilidade e rentabilidade a sequência que vai ter. Não pensa que você vai inverter a ordem, você vai começar com a rentabilidade para depois ter visibilidade. Não. Né? Isso não vai acontecer nunca. Então tem que ser, a ordem é essa. Oi. Oi, sou Patrícia. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando a gente tem um grupo que realmente é preciso ter é, uma liderança nesse grupo, uma pessoa que geralmente é a pessoa que criou ali, né? Que criou o grupo. E aí deveria ter reuniões para a gente, porque eu sei que todo mundo tem boa vontade, né? Eu me ofereci, cheguei, não ofereci o meu serviço, né? Mas eu ofereci para me administrar uma certa parte, para juntar mais pessoas, para trazer mais pessoas, para agregar esse conhecimento, que é importante a gente ter esse conhecimento, né? Network. É importante ter um conhecimento para poder também ser bom nisso, né? Ser em network. Tem que ter o conhecimento. Então, a gente traz pessoas que trabalham com relações interpessoais, como você, que tem uma experiência muito grande, né? Mas, assim, como a gente pode trabalhar para melhorar o grupo, assim, em si? Fazer as pessoas ter uma responsabilidade maior ali. Como é que a gente pode fazer isso? Qual a estratégia que você nos aconselha? Olha, trata o grupo como se fosse uma empresa de família. Porque você não pode ser rígido demais com o pessoal, que você espanta o pessoal, né? Mas você tem que ter rigidez nas regras que vocês criam. Então, uma dica que você tem um grupo, divide as tarefas do grupo. O que uma empresa precisa? A empresa não precisa de alguém para estar captando cliente, então você precisa ter um pessoal para captar novos membros. Para quando vocês fizerem uma reunião, tem que trazer visitante toda essa reunião, tornar a reunião interessante para que outras pessoas, quanto mais pessoas são agregadas ao grupo, maiores são as possibilidades de negócio, tanto para você ser contratado, quanto mais fácil para você indicar o negócio. Se você tiver 10 profissionais dentro do teu grupo, você tem 10 possibilidades de indicação de negócio. Mas se você tiver 40, você tem 40 oportunidades. Então, pensa assim, dentro lá por exemplo, se você mora num condomínio, tá? O que tem oportunidade de negócio dentro de um condomínio? Tem pessoal que trabalha com a parte de videovigilância, tem pessoal que trabalha com a parte de manutenção elétrica, tem a parte de pessoal que trabalha com reforma, com pintura, né? Tem pessoal que cuida de paisagismo, de jardim. Você tem N opções dentro de um condomínio, um simples condomínio, tá? Tem terceirização de serviço de limpeza, terceirização de serviço de portaria. Agora, pensa que você tem um grupo, o que tem dentro desse meu grupo aqui? Dentro desse meu grupo tem uma pessoa que é especializada em LGPD, eu tenho dentro do meu grupo uma pessoa que ela trabalha com projetos de pontes e tem uma pessoa que trabalha fazendo obras de asfalto.
que tem desse grupo que você pode indicar para o teu condomínio? Nada, né? Agora, se você tiver todos vários tipos de profissional, o leque se abriu, né? Se você tiver lá dentro, por exemplo, um cara que é síndico profissional, você pode até indicar o síndico para trabalhar no teu prédio, tá? E se você tiver pessoal de reforma, tem pessoal para indicar de reforma. Então, a gente, dentro de um grupo, é importante você ter uma diversidade de atividades grande. Uma coisa que é muito importante é não ter repetição de atividade, tá? Porque senão você gera uma concorrência interna e isso é muito ruim para o grupo. Então, se você tiver um arquiteto no grupo, você pode até ter um arquiteto que trabalha só com residencial e ter um outro arquiteto que trabalha só com comercial. Mas se os dois fizerem a mesma coisa, tenha só um arquiteto no grupo, tá? Eu tenho uma pessoa aqui, eu tenho um advogado no nosso grupo. Tá, pode ter vários advogados, desde que um advogado seja trabalhista, o outro seja tributário, o outro seja civil, o outro seja previdenciário, e assim por diante, tá? Não tenha dois advogados dentro do grupo, e não pode deixar, e tem que estabelecer uma regra que a gente julga ser muito importante, é o seguinte, tenha especialidades dentro do grupo e que, mesmo que a pessoa faça mais do que uma, que ela se identifique do grupo com uma especialidade. Por exemplo, eu trabalho com a parte de TI, de manutenção e suporte, e também trabalho com impressão 3D. Dentro do meu grupo de network, eu não falo de impressão 3D, eu falo só de manutenção e suporte, que é a minha especialidade principal. Tá? Os advogados que tem no nosso grupo, a maioria deles faz tudo. Né? Faz criminal, faz civil, faz previdenciário, faz trabalhista, tá? Mas eles não falam disso lá dentro. Cada um fala de uma especialidade. Então, na hora que eu vou, e me aparece alguém aqui, aparece um cliente meu aqui e fala, eu estou com um problema com meus funcionários lá, eles estão me colocando na justiça porque eu atrasei o pagamento das férias e estão querendo me cobrar a multa, eu vou indicar o advogado trabalhista, tá? Aí um outro fala assim, poxa, o meu pai está para se aposentar e, nossa, está muito complicado. Falaram que ele tem que escolher o sistema de aposentadoria que ele quer. Tem 5 sistemas, a gente nem sabe qual que é o melhor. Eu vou indicar para essa pessoa um advogado previdenciário e assim por diante. Então, isso é muito importante você ter no grupo. Você ter especialidades e, dentro do grupo, você dividir tarefas. Como eu falei, você tem que ter, por exemplo, umas 2, 3 pessoas, que essas pessoas são aquelas que vão fazer o contato com os visitantes novos que vêm para o grupo de vocês. Veio alguém assistir aí uma apresentação do grupo de vocês, tenha já alguém que pega os dados dessas pessoas que vieram, que entre em contato com ela, pergunta se ela não teria interesse em participar do grupo, de estar recebendo oportunidades de negócio, estar fazendo negócios com outros membros, tá? Tem que ter um cabeça no grupo. Todo grupo tem que ter um presidente. Isso é fatal. Esse cara é o que vai distribuir as tarefas. E é muito importante que os voluntários que vão te ajudar no grupo, aquele que vai ajudar nessa organização com os visitantes, aquele que vai organizar no marketing do grupo, tem uma pessoa que vai ficar responsável por toda a reunião que a gente tiver, postar foto da reunião numa rede social, por exemplo, tá? Tem que ter uma pessoa que é responsável por isso. Não adianta falar que são 3 ou 4 pessoas, não. Tem um que toda vez que tiver reunião, ele vai pegar, printar a tela, postar lá, olha, mais uma reunião do Medium Club, por exemplo, certo? E assim por diante. Então, você tem que ter tarefas definidas no grupo e o pessoal que se voluntariar para trabalhar, você vai ver que ele vai valorizar mais o grupo. Ele vai entender o trabalho que dá você manter uma organização de um grupo de network. Não é simples. Não é só você ter lá um grupo no WhatsApp que troca mensagem e que de vez em quando sai alguma coisa. Não, tem que ter foco. A gente está aqui para fazer acontecer. Então, você tem que ter as pessoas que fazem tarefas diferentes dentro, como se fosse uma empresa mesmo. Pessoal que é do administrativo, pessoal que é do marketing, pessoal que é da contratação, né? E, inclusive, até a gente tem no BNI, por exemplo, o pessoal que faz uma avaliação se aquela pessoa é interessante de entrar para o grupo. Não adianta ficar entrando um monte de gente para o grupo que não vai agregar nada também. Você tem que ser frio nesse ponto, né? Não adianta você querer achar que eu posso pegar, nossa, a minha, sei lá, um exemplo, assim, não que não possa ser, mas só para exemplificar. Eu tenho minha costureira lá, seria legal ela participar do grupo. O que essa costureira, será que ela pode trazer negócios? Aí você vai conversar com ela. Você tem muito contato? Ela falou assim, eu tenho, mas o pessoal que é dona de casa, que vem, traz aqui para fazer uma costura tal. Será que essa rede de contatos dela é boa para fazer negócio? Às vezes pode ser, às vezes não. Às vezes a costureira fala, eu presto serviço de costura para várias empresas. O pessoal vem trazer aqui para reformar os uniformes, para reformar. Essa, de repente, é uma costureira que pode ter uma rede de contatos boa, né? Então, isso tem que ser feito uma entrevista até para as pessoas que têm interesse em entrar no grupo, saber se elas vão
agregar alguma coisa ou não. E a dica que eu dou também, né, que é fatal, nem sempre a gente acerta. Às vezes parece que a pessoa vai agregar muito, não agrega nada, e algumas outras que você não bota muita fé, às vezes trazem muitas oportunidades. Não tem uma fórmula mágica para isso, só vai ser uma coisa que com a experiência a gente vai filtrando melhor, né? Sim. Precisando organizar nesse sentido. Sem ter assim tarefas definidas, né? Precisando definir assim, o que é importante ter. Eu quero crescer o grupo, eu quero fortalecer o grupo, eu quero melhorar a qualidade das pessoas que estão no grupo. Tudo isso tem que ser pensado, né, em conjunto para determinar qual é a ação que você vai tomar, né? Como que você vai captar novos membros para o teu grupo, tá? Então, 99% das pessoas que entram no grupo entram por convite, né? É o dia que a Patrícia lá tem um colega de trabalho dela que faz uma atividade lá que ela fala, pô, isso aqui é interessante, tem um monte de gente lá no grupo que precisaria disso. Por exemplo, a pessoa trabalha lá com... o cara é, por exemplo, marido de aluguel, né? Todo mundo precisa de alguém em casa, às vezes, para fazer um serviço, para fazer um reparo, né? Um cara que é marido de aluguel num grupo de network, ele tem uma oportunidade muito grande, tá? Ah, lá todo mundo do meu grupo, lá ninguém sabe direito como fazer seguro. Pô, uma pessoa que trabalha com seguros é interessante estar no grupo, porque ela vai atender várias pessoas, tá? E geralmente a pessoa que é de seguro, ela tem muitos contatos, ela tem muita possibilidade de estar indicando o serviço dos outros também, tá? Então, isso é uma cultura que tem que se criar, essa cultura de tá trazendo o negócio, não está olhando o outro só como um cliente, tem que estar olhando o outro também como um parceiro, com alguém que você pode colaborar, com alguém que você pode trazer negócios para ele, tá? Interessante. Então, Obrigada. alguém tem mais alguma pergunta? Então, pessoal, os meus contatos aí, depois eu vou passar a gravação para vocês. No final apareceu lá, né, todos os meus dados lá, meu WhatsApp, e-mail, site e tudo mais. Vocês podem me contactar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí para cooperar com vocês, tá bom? Eu te O que que é a agradeço, então. Delta? O que que é a Delta, João? A Delta Informática basicamente é uma empresa que presta serviço de suporte técnico, né, para outras empresas. Então, a empresa ela tem lá 15, 20, 30, até 50 computadores, ela vai precisar de alguém que dê suporte lá, que ajude a configurar o e-mail dos usuários, que ajude a, eventualmente, numa dificuldade de acessar um site, configurar servidor, configurar os acessos dos usuários. Tudo isso é o serviço que a Delta presta na parte de suporte técnico, e a gente aqui também trabalha com manutenção de equipamentos, né? E é muito simples, né? Quebrou, traz aqui que a gente conserta. Computadores, impressoras, no-breaks, isso tudo, a gente faz o serviço de conserto também. E na parte de impressão 3D, a gente basicamente, a gente faz consultoria para indústrias e para escolas, né? Para escolas em particular, a gente tem um projeto de impressão 3D pronto, né? Um produto pronto praticamente, que a escola que quiser implementar, a gente já tem uma definição de modelos de impressora, a gente tem material didático, a gente capacita a equipe deles para depois eles replicarem esse conhecimento para os alunos. Sim, entendi. Interessante. Depois eu vou entrar em contato nesse sentido aí. Tá ótimo, Patrícia. Bom, obrigada mesmo pela sua presença. Trouxe um norte aqui para a gente organizar aqui o nosso network. Tá ótimo, então. Foi um prazer aí ter conversado com vocês essa noite. E qualquer coisa, podem marcar novamente, a gente pode bater um papo de novo, tá bom? Valeu, muito obrigado, hein, João. Até Então mais. tá, obrigado a todos. Até mais.